Graça e paz, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Irmãos, eu estava observando aqui de um ensinamento que eu recebi, falando a respeito do estudo bíblico, irmãos, estudo bíblico. Algo que eu não... estudar a Bíblia. E confesso aos irmãos que eu não concordei com alguma coisa. Então vou ter que passar esse assunto aqui para os irmãos poderem entender, certo, irmãos? Porque a Bíblia, irmãos, é uma fonte, uma riqueza inigualável. Ela nunca vai prejudicar, irmãos, ninguém. Quando se fala em aprofundar nas Escrituras, é buscar filosofias. Não é na leitura da Bíblia, no estudo bíblico em si. E o conselho que se deve dar é que sempre quem vai estudar a Bíblia, ele precisa de fazer uma oração primeiro, orar. Pedir a Deus que dê a ele a luz. E nem eu vou pedir agora, quer ver? Por exemplo, assim, ó. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê a luz naquilo que nós vamos falar, Senhor. Tu sabes que nós estamos aprendendo juntos. Sem Ti, nada podemos fazer. Então ilumina nós e guia pelo Teu Espírito Santo para que possamos falar aquilo que é correto. Guarda também a Tua amada igreja, os enfermos, atribulados, aqueles que estão passando por alguma necessidade. Entregamos aqueles que nos pediram oração, enfim. Tudo te pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Santo Filho, que vive para sempre. Amém. Viu, irmãos, eu não me ajoelhei, mas Deus sabe por quê. Importante que eu fiz uma oração. É assim você vai fazer também, uma oração. Claro, você pode fazer, é lógico, pode se ajoelhar. Eu estou... não que eu não possa me ajoelhar, mas realmente eu não estou muito bem de saúde. Deus sabe todas as coisas e o importante é Deus, não é o homem me julgar por isso, não é? Então vamos. Primeiro, se você é alguém que busca crescer no conhecimento, na fé e compreender as verdades espirituais e se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, que não há pecado nenhum nisso, porque a palavra de Deus não é nenhum livro que vai estragar a tua mentalidade, muito pelo contrário, vai te aproximar de Deus. E você quer se aprofundar nesse conhecimento, então você quer realmente estudar a Bíblia, que é uma fonte infinita de sabedoria. A Bíblia é uma fonte infinita. Você pode estudar um trecho, uma parte hoje, entender uma coisa e amanhã você vai aprender mais coisa no mesmo capítulo. Entendeu, irmãos? Mas existem alguns ensinamentos muito preciosos também na Bíblia, irmãos. Por isso que ela é uma fonte preciosa de sabedoria, de ensinamento, irmão. E às vezes até pode parecer desafiadora. Você olha uma Bíblia assim e fala, o que eu vou aprender? Da onde eu vou começar? Porque ela tem uma profundidade e complexidade, certo, irmãos? Então não se preocupe, porque eu vou passar também para vocês 5 dicas, certo? Que vai ajudar você a compreender, a seguir. Se você seguir essas orientações, você vai ficar equipado espiritualmente e vai fortalecer a sua comunhão com Deus, não vai te fazer mal nenhum, e você vai extrair do teu estudo coisas maravilhosas, não vai te fazer nenhum mal. Então podemos explorar, podemos conhecer agora juntos o que significa isso. Primeiro, irmãos, nós temos que conhecer o autor da Bíblia, a importância de se alimentar diariamente das Escrituras. Quer dizer que todo dia, independente da sua leitura, você tem que ler, do seu estudo, você tem que ler alguma coisa. Não é porque hoje eu não vou estudar, eu não vou ler. Não. Leia um versículo, um capítulo, Deus sabe. Não deixe de ler, para que a sua mente fique sempre ligada, entendeu?
e a sua vontade de entender melhor as coisas de Deus, né? Para você abordar a leitura com a mentalidade, com a atitude correta, a importância muito grande dessa oração que eu falei, da meditação, certo, irmãos? Essa meditação, essa oração, essa meditação é muito importante. Ainda que você estude pouco durante o dia, mas que seja apropriadamente para você o necessário, que aquilo venha se alimentar, te alimentar e fazer você ter mais compreensão. E por fim, você vai ver a relevância de ler a Bíblia em sua totalidade. Você vai entender isso. Então, preparado, você embarca logo na jornada espiritual, certo? E aí nós vamos começar as dicas que compartilharemos com você e ajudarão você a transformar a leitura bíblica em uma experiência gratificante, cheia de aprendizado, de crescimento em sua caminhada com Deus. Entendeu? Para ter um estudo profundo, irmão, presta atenção, eu vou ler um versículo aqui, ó. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Isso está em Lucas 10, versículo 39. O primeiro e mais valioso passo para estudar a Bíblia é reconhecer o autor, certo? Reconhecer o autor. Nenhum outro livro possui seu autor sempre presente durante a literatura. A Bíblia já é diferente. Tá? Você orou, você pediu, você tem o autor junto com você, não é? Toda hora, você está em comunhão. Compreender a Bíblia vai além de analisar as palavras só da Bíblia e declarações. É necessário conhecer mesmo e amar o autor do livro. E ao se aproximar do seu Criador, você vai ver que pela comunhão e por meio da leitura das Escrituras haverá uma compreensão mais aprimorada, porque você está próximo do teu Criador, você orou, você se considerou incapaz de interpretar alguma coisa, porque você foi humilde, você pediu a ajuda do teu Senhor, do nosso eterno Deus. Veja que Maria fez, irmãos. Assim como Maria se sentou aos pés do mestre para aprender. Isso está em Lucas 10, 39. Né? Esse é o melhor lugar para qualquer aluno da palavra de Deus. Se sentar aos pés do mestre. Não é que você vai sentar no chão, não é isso. É colocar o Senhor Jesus na tua frente. E aí você vai se dedicar a um relacionamento íntimo com o autor da Bíblia, que é o mais importante. A jornada do estudo se torna significativa e transformadora. Já pensou, irmão? Então, meu querido irmão e irmã, aproxime-se de Deus através da sua palavra e ela vai revelar os tesouros espirituais que vão enriquecer a sua vida. Então não vai nessa história, irmão, que não se aprofunde muito. Você tem o seu limite. Você pode se aprofundar o tanto que você quiser, se você pedir a Deus que te abençoe e colocar acima de tudo o Senhor Jesus através da oração, para que você não venha se confundir com alguma coisa, entendeu? Mas agora, se você pegar um livro, a Bíblia, achando que é um gibi, desculpa a expressão, uma revista qualquer, aí você não vai entender nada. Você tem que escutar, ouvir, meditar, entendeu? Para você aprender, é gostoso. Até se você não tem muita leitura, abaixa no teu celular aquela Bíblia, coloca aqui e escuta. Isso também é muito importante. Então está dizendo também lá em Deuteronômio, um versículo assim, ó. Está escrito aqui, deixei aqui escrito. E ele terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para cumpri-lo. Deuteronômio 17, versículo 19. Então uma regra de muita importância, a eficácia. Infelizmente, irmão, aí que agora eu vou entrar numa coisa aqui que alguém não vai gostar.
é estimulado cerca de 90% dos crentes não se dedicarem à leitura diária da Bíblia. Eu posso dizer que os próprios líderes da igreja desestimulam, falam que não precisa. Quem faz isso, irmão? Quem faz isso, infelizmente, não está na guia de Deus. Fico até com pena. Ainda lança ensinamento ainda, que não é para fazer isso, né? Nós temos que nos dedicar à leitura diária da Bíblia e pode explicar o número de crentes frios e apáticos na igreja, quando você vê que é uma igreja fria no sentido de doutrina, não é só de... Tem gente que pensa que a igreja fria é aquela igreja que está em silêncio, e às vezes não é. Sabe por quê? O fogo, ele pega mais, ele pode queimar a pessoa onde você não vê ele. Já viu uma chama de um fogão? Às vezes ela fica tão azulzinha que você não vê, você passa a mão ali sem querer, você está queimando a mão. Mas quando vê a chama, aquela chama vermelha, a pessoa já sabe, está pegando fogo. Então, às vezes, irmãos, muitos interpretam a frieza no sentido de ter barulho na igreja. Não é isso, irmão. A frieza de coração, a frieza de ciência, de conhecimento. Você vai conversar com a pessoa, ela não sabe nada, não consegue explicar nada, porque não tem. Só está escutando todo dia a mesma coisa, está entendendo, irmão? E nós temos que nos aprofundar, nós temos que clamar a Deus para nós não ser esses crente apático, sem compromisso diário com a palavra de Deus. E é difícil experimentar o crescimento espiritual genuíno de Deus. É difícil. Porque ele revela suas verdades mais profundas àqueles que buscam conhecê-las diligentemente. E você não busca conhecer, ele não vai te revelar nada, porque você não busca nada, irmão. Você não clama. Isso está em Marcos 4, versículo 33, João 16, versículo 12 e Hebreus 5, versículo 12. Está entendendo? É lamentável até que algumas pessoas encontrem tempo para ouvir, para ler todo tipo de conteúdo, exceto a palavra de Deus. Um excesso de entretenimento, hoje só o telemóvel. O telemóvel você pode usar ele até para ler a Bíblia, por que não? Ao invés de você ficar jogando joguinho, pega ele e põe uma Bíblia ali, né? Não tem problema nenhum. Se você não tem como levar a Bíblia, você já baixa uma Bíblia aí. Bendito é o nome santo do Senhor. É bom ler boas obras, não vou dizer que não. Até boas obras, existem boas obras e literatura cristã, que eu até aconselho que a pessoa conheça, porque nos traz mais experiência de vida. Porém, o que é prioridade para nós é meditar nas Escrituras. O resto é só uma questão de até nós termos um aproveitamento em alguma coisa, mas o importante é nos aperfeiçoar e priorizar o nosso tempo meditando nas Escrituras. E o que é mais surpreendente é o que eu vi agora esses dias, líderes de igrejas que não incentivam seus membros da sua igreja, seus liderados, sei lá, porque tem igreja que não tem membro, a pessoa é frequentador, né? A lerem a Bíblia regularmente, participar dos cultos, ouvir sermões e testemunhos e participar de estudos bíblicos que em igrejas que essa igreja nem tem, que deveria ter, certo, irmão? São essenciais, mas a leitura da Bíblia individual é pessoal, é indispensável para o crescimento espiritual consistente, senão não tem, irmão. Você não consegue desenvolver. E você lendo a Bíblia, você vai ficando mais fortalecido, sem medo também do que está acontecendo no mundo, porque você tem aquela base, você tem aquele conhecimento que Deus está com você, que você está examinando, buscando, né, irmão? Porque senão você é um crente que não é alimentado. Não adianta você só ir na igreja e alimentar espiritualmente e às vezes não entender nem o que o pregador, o ancião, o pastor, sei lá, da sua igreja pregou. Você não entendeu e às vezes até o que está pregando não sabe o que está pregando porque também não estuda. Aí complicou. Geralmente tem uma denominação aí que eles não estudam, é na hora lá, abre qualquer palavra e já vai lendo. E isso daí, irmão, não é bom, não é bom. Porque a pessoa pode sair do texto, um texto fora de contexto vira pretexto para heresia. Isso aí nós já sabemos, certo, irmão?
Existem igrejas que têm escola dominical. Mas nós não podemos também deixar, quem tem filhos, né, deixar só o ensino só para a escola dominical. É muito bom, mas nós não podemos deixar que isso seja uma dependência. Só isso. Você tem que tirar um dia, se você tem filho pequeno, ler um trecho da escritura para ele, entendeu? Isso aí, você tem que ter esse hábito. Cada crente deve cultivar um hábito pessoal de se alimentar da palavra de Deus. Porque mesmo que você não tenha oportunidade de ir na igreja, mas se você tem aquele hábito espiritual de ler, de meditar ou de ouvir de alguma forma, a sua alma vai ser alimentada espiritualmente. E não correr o risco de padecer de inanização espiritual, ficar assim, morrer espiritualmente, certo? Ter a abordagem mental e espiritual é fundamental, certo? Para o sucesso do estudo da Bíblia. A atitude adequada e primordial é aqui para alguns essas orientações que eu vou passar agora, que são orientações essenciais. Reconheça a Bíblia como a palavra de Deus. Não vai dizer, você tem que reconhecer a Bíblia como a palavra de Deus. Não deixe entrar na sua mente que ela contém a palavra de Deus, que isso já é algo que vai desestimular você, porque você vai ficar olhando, será que isso aqui é Deus, será que não é, será mesmo? Então isso daí vai trazer prejuízo para você. Você tem que olhar para ela não como uma obra literária ou como um livro qualquer. Você tem que compreender que ela é uma revelação divina, entendeu? Que ela é uma mensagem sagrada, entregue aos homens, que chegou até nós, e é algo formidável. Veja, irmãos, não tem como explicar um livro que permaneceu. Irmãos, se nós fôssemos colocar no calendário judaico, irmãos, já existia a Torá, né? Já deveria, claro, existir a Torá, já deveria ter uma lei oral, não é, irmãos? Porque eles eram servos de Deus, irmão. Nós estamos no ano judeu de 5.784. Imagine, irmãos, lá até as crianças estudam a Bíblia, é matéria nas escolas, irmãos. Até vamos orar por esses irmãos que estão lá, por Israel, pelo outro país lá que também tem pessoas que não são culpadas do que está acontecendo, mas Israel é um país muito perseguido e nós temos que orar por ele também, certo, irmãos? E não foi ele que começou em confusão nenhuma, né? E não estou dizendo só, não estou defendendo Israel só não. Os outros também, menos aquele terror e você já entende, aqueles lá não tem valor diante de Deus, não, irmão, não tem. Já são filhos de Satanás, porque quando a pessoa faz uma coisa daquela, né, a não ser que Deus queira fazer um milagre, não sei, isso aí é. A vida espiritual é tão difícil de entender, não é, irmão? Então nós temos que abordar o estudo bíblico com o coração devocional, de coração, de alma, irmão. Não se limitando apenas ao intelecto, as riquezas da Bíblia são reservadas para aqueles que amam, para aqueles que são humildes, para aqueles que temem realmente a Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 21, está escrito: quanto mais íntimo for a nossa comunhão com Deus, irmão, nós vamos, mais humildes nós seremos em nossas buscas por entendimento espiritual. Nós não vamos como é que eu posso dizer, se soberbecer por conhecer mais. Porque você sabe que você está aprendendo de Deus. Se não fosse Deus, você não faria nada, entendeu? E esse entendimento espiritual é muito bom. Assim como os galhos mais carregados de frutos se curvam, a humildade permite que nós colhamos os tesouros escondidos da Escritura. Nós se curvamos diante de Deus espiritualmente para aprender, ler a Bíblia com a fé inabalável, com confiança, sem dúvidas, inclusive no que se refere ao sobrenatural. A dúvida ou descrença pode cegar o leitor. Ah, será mesmo que foi assim? Pronto, você já perdeu a direção. Entendeu, irmão? Para a verdade revelada nas Escrituras, assim como aconteceu com alguns discípulos, antes da ressurreição
de Jesus, né? Lucas 24, 25. Confie plenamente no que você está lendo, na palavra de Deus. Confie e ensina também e permita que a palavra de Deus ilumine o seu caminho. Abordar a leitura da Bíblia com essas atitudes mentais de fé, de crença, e você estará preparado para mergulhar aí então nas profundezas da verdade divina. Aí sim. Então não dizer que não pode se aprofundar. Se você fazer tudo isso, orar, se dedicar, você pode mergulhar. Por que não pode? Não pode aquele que não faz as coisas direito, que não querem que você aprenda, porque se você aprender, você vai ver que tem coisa errada às vezes naquela denominação, e você vai ver que às vezes tem heresia, e você vai ver que aquele caminho não está te direcionando diretamente a Jesus Cristo. Por isso que nós temos que ter o conhecimento espiritual. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: meu povo sofre por falta de entendimento. Ou foi no Velho Testamento, não é? Então nós temos que ter essas verdades divinas e aproveitar esse enriquecimento espiritual que ele oferece e manter o nosso coração aberto, uma mente devocional, uma fé inabalável na palavra de Deus, extrair o conhecimento e a sabedoria nas escrituras sagradas. Aí a gente vai entendendo, vai mudando até a nossa forma. Se você é pregador, muda a tua forma de pregação, porque a palavra vai criando em você algo proveitoso. A palavra de Deus sempre cria algo proveitoso. E até na nossa mente, viu, irmão? A gente começa a ficar esquecido, mas a gente se dedica nas coisas de Deus, o Espírito Santo renova até os nossos neurônios. Irmão. Tem que seguir o exemplo dos servos de Deus do passado. É uma prática, irmãos, sábia e proveitosa. Assim como Davi num salmo, né? Salmo 119, verso 12 e 18. E Daniel também, 9, 21, 23. Vê como é que eles tinham visões, Deus falava. Por quê? Eles se dedicavam nas escrituras. Devemos se aproximar da leitura da Bíblia com oração, devagar, precisa correr, com meditação profunda. Ah não, quero ver 10 capítulos hoje. Não precisa, se não deu de 10, vê 5, mas vê bem feito, entendeu? Na presença do Senhor, com oração. Aí as questões que estão sendo as que são obscuras na tua mente, a luz da palavra, a luz do Espírito Santo vai esclarecendo, a compreensão se aprofunda, sabia? A sua compreensão, ela mesma se aprofunda, porque ela já aprendeu aquilo, quer aprender mais coisa. Quando você vê, você tem a Bíblia dentro de você. Você não precisa mais nem ela está em você, você vai vivendo ela todo dia, não é, irmão? Não é preciso você carregar ela para baixo e para cima e ficar lendo em todo lugar, porque você não vai ter comunhão para isso, você tem que trabalhar e tudo mais, mas o pouquinho que você pode, você tem que extrair e tirar um tempo mesmo para estudar, para buscar, para marcar, para ler. Você sabe que tem uma Bíblia de ensino, Bíblia de estudo, ou um livro que realmente possa te ajudar, não é pecado nenhum, porém a prioridade é a Bíblia, certo, irmão? A compreensão se aprofunda. Você vai lá no Salmo 73, verso 16 e 17. Nós não temos que ler a Bíblia para bater recorde de leitura, porque tem gente que fala, eu já li uma vez, 10 vezes a Bíblia já. Isso aí já é uma coisa que a pessoa está querendo fazer, dizer que é mais do que o outro. Não precisa falar quantas vezes você leu. Tem gente que lê uma vez só. Já é suficiente, porque ele aprende tudo que Deus quer dali e fica na mente dele e ele medita. Não quer dizer que ele vai ler uma vez, vai largar lá, ele vai de vez aí aleatoriamente ele vai ler, entendeu? Que o Espírito Santo vai fazer ele sentir vontade. E toda vez que ele lê, ele vai aprender coisa nova, irmão. Certo? Não devemos, então, fazer isso, irmão. Mas sim aplicar suas verdades em nossa própria vida. A meditação cuidadosa daquilo que nós já lemos, ela sim, irmão, nós temos que ter no nosso coração guardada os ensinamentos que ela nos ensina. Devemos aplicá-lo em nossa jornada espiritual. Por isso que temos que ler a Bíblia com oração. Esses dias um irmão falou isso para mim e hoje eu estou falando aqui. Ler a Bíblia com oração, tranquilidade, meditação. Ela enriquece a nossa compreensão, promove uma transformação pessoal a se aproximar da leitura com esse propósito.
você encontrará virtude, né? E crescimento na sua caminhada. Então, irmão, portanto, ao você ler a Bíblia, permita-se um tempo de oração para buscar a iluminação do Espírito Santo. Vá devagar, não precisa correr. Absorver cada palavra, medite sobre o seu significado, né? Para aplicá-lo em sua vida diária. Dessa forma, a leitura se tornará mais profunda para você, proveitosa, e vai te mostrar uma experiência maravilhosa e transformadora. Está entendendo? Agora o quinto, que eu disse que era 5 partes, né? É esse aqui que eu vou falar. Essa prática de valor inestimável, maravilhosa, ao ler a Bíblia por completo, temos a oportunidade de conhecer a verdade integral dos assuntos que estão escritos ali na Bíblia. Certo, irmãos? Pois a verdade da revelação que está na Bíblia é progressiva. Ela sempre progride. A Bíblia faz a gente progredir, irmão. A palavra de Deus, entende? Compreender um livro sem lê-lo do começo ao fim é uma forma um pouco difícil. Somente ao ler a Bíblia podemos começar a apreciar sua riqueza completa. E ressaltando, para terminar, né, essa quinta parte de interpretação, nós temos que, ainda que tivermos dificuldades que podemos encontrar no caminho, o Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, está disposto a nos guiar e revelar o conhecimento da verdade. À medida que buscamos de Deus, à medida que lemos a Bíblia e nos aproximamos dele, o entendimento vai nos iluminando e nós vamos querendo mais. Então, meu irmão e minha irmã, eu vou terminar aqui e quero dizer para você, fique animado e vá ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia com totalidade, não vai atrás dessa conversa que... Isso aí é errado, viu, irmão? Essa conversa que... Esse ensinamento está fora, irmão. Não se aprofunde. O que não se aprofunde, irmão? A Bíblia não faz mal para ninguém, não, irmão. Deus sabe o teu conhecimento. Leia, seja persistente e humilde. Isso sim que você tem que ser. Não achar que você sabe mais do que os outros. Mas seja persistente e humilde. E se aprofunde mesmo na Bíblia. Agora, se você for se aprofundar em ensinamento humano, sinceramente, você pode entrar numa canoa furada. Então fica firme, leia a Bíblia e não se preocupe com aquilo que falam. Porque ela contém, porque ela é, porque ela não é. Isso aí é problema de quem achar, irmão. Pega a Bíblia, esquece esse negócio de contém e vai ler a Bíblia como assim, ó. A palavra de Deus, para mim é a palavra de Deus. Se para você contém, problema seu. Pense como você quiser, mas para mim eu estou lendo a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos. Fique com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.